Olá, pessoal, Ângelo Primo junto com você, resolvendo questões. E você sabe que resolução de questões, né, é o seu treino antes da competição. E aqui nós estamos na série Sebrasp, CESP e Sebrasp, né? E é sempre interessante conhecer as questões, né, CESP, Sebrasp, aí, por causa da criatividade deles, né? Então, às vezes, nós estamos acostumados com situações que, né, a informação chega de forma mais tranquila, e aqui não, né? Ele vai trabalhando, né, de outras maneiras para chegar no mesmo caminho, mas é importante conhecer. E esse tipo de questão que nós vamos resolver, né, é interessante que ele te dá a proposição simples para você garimpar, né? Essa é a palavra certa. Vamos lá para ver então, né? A questão fala assim: considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por ABC, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Né? A proposição A prática do racismo é crime afiançável. B, a defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. C, todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. De acordo com as valorações VOF atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgue o item a seguir. Tá certo? Essa é a ideia que nós vamos fazer. Deixa eu sair daqui para ficar mais fácil de você ler. De acordo com a anotação apresentada acima, é correto afirmar que a proposição cantoneira A ou cantoneira C tem valor lógico F. Tá certo? É isso que ele está pedindo para julgar aí no caso. E na realidade nós temos que julgar uma proposição composta, né? Que é a disjunção inclusiva, ou. E para julgar isso daí, eu preciso entrar com os valores das proposições simples, olhar na tabela, ver o valor correspondente. Muito bem. E aí que começa o processo. Como é que eu faço para chegar ao valor lógico das proposições simples? O Sebrasp, né, de várias maneiras, ele faz com que você vá atrás dessas proposições simples de alguma forma, né? Ou associando a realidade, que é o nosso caso, e você vai ter que julgar essas proposições pela realidade. Qual que é a nossa realidade aí no caso, né? A nossa realidade, ele falou, é o artigo 5º da Constituição Federal, né? É o artigo 5º da Constituição Federal. Ela é a nossa referência. Eu vou pegar a proposição, ler e comparar com aquilo que está escrito no artigo 5º da Constituição. Se for o mesmo texto que o da Constituição, a proposição é verdadeira. Se for um texto oposto, né, no caso, então vai ser falso. Se ele não condiz com aquilo que está escrito lá, vai ser falso. Essa é a ideia. Então, a proposição simples, acontece isso. Se veio da realidade, julgue pela realidade. Se ela não veio pela realidade, você tem que aguardar para ver o que eu faço com ela, tá certo? Mas aqui ele falou, no caso, que é o artigo 5º a nossa referência. Então, vamos começar primeiro a julgar a partir do artigo 5º e depois, então, eu penso na tabela verdade, uma coisa de cada vez, tá certo? Então, vamos lá. A prática do racismo, né, é crime afiançável. Eu já peguei algumas situações, né, que o pessoal fala, essa frase está errada. Não, ela não está errada. A frase está correta, né? Em termos de língua portuguesa, está escrita corretamente. Só que essa frase é uma proposição. E essa proposição tem o valor lógico da falsidade. Falar que está errado não está errado, ela não está errada, né? A escrita dela, conforme a língua portuguesa, está correta. Agora, quanto a ser proposição, o julgamento dela é falso. Deu para entender a diferença? A frase não está errada. É uma frase falsa, é outra coisa. Totalmente diferente, né? A proposição B, ele diz, a defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado, né? Aí você vai ler o artigo 5º e é verdade, né? Ele diz exatamente esse texto. Portanto, essa proposição é verdadeira. E todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado, né? E aí você vai ler isso aqui, esse contexto aqui no caso, né? Não tem extradição para crime político aí no caso. Portanto, é falso. Perfeito? Isso daí é porque eu comparei com o artigo 5º, acabou.
né? Então, segundo o artigo, elas são proposições falsas e verdadeiras aí no caso, né? E acabou. Agora eu já sei que a proposição A é falsa, aliás, a proposição B é verdadeira e a proposição C é falsa. E acabou. Para julgar agora, esquece a origem. Você já sabe o valor lógico da proposição. Então, o que, que nós teremos aqui? Ó? Cantoneira, né? Falso. Ok? Ou, vou escrever o ou para não confundir. Cantoneira, falso. Porque a C também é falsa. Legal? Então, você sabe que a cantoneira, o tio, representa a negação. Não falso significa verdade. Ou não falso significa o quê? Verdade. Verdade ou verdade vai gerar uma verdade. E ele diz que essa proposição tem um valor falso. Não, ela tem um valor de verdade. Né? Então, o que, que acontece no caso? É isso daí é o diferencial deles. Onde que eu vou buscar, né, no caso, esse valor lógico aí no caso, né, nessa situação? Então eu vou buscar, né, de várias maneiras, eles têm várias formas aí de passar. A hora que você descobriu qual o valor lógico da proposição, está resolvido, aí entra na tabela, né, e você vai, no caso aí, seguir como proposição composta, a tabela da proposição composta, tá certo? Então, é interessante vocês fazerem isso daí com as questões do Sebrasp para você não se ficar impressionado lá na hora com essa situação, né? Ele já deu texto contando a história, né, dos TRT e falou, o que está no texto é verdade, né? O que está no texto é verdade. Então, se a frase, né, que é proposição é igual ao que está no texto, é verdade. Se a frase, né, é uma negação daquilo que está no texto, é falso. Né? Essa é a ideia, né, que ele acaba passando aí. Por isso, como eu falo, né, é o treino antes, né, da competição. Porque não posso chegar lá na hora sem ideia, sem nunca ter visto alguma coisa lá. Ok? Então, o que, que aconteceu aqui, só para a gente completar, né? Como, no caso, a asserção dele lá no caso, né? A assertiva dele. Deixa eu sair daqui. É falsa, então o item dele está o quê? Errado, né? Então essa daí é a situação. Legal? Então, nós estamos trabalhando exatamente com várias bancas para você se acostumar, né? Como que funciona o Sebrasp? Ele tem, né? Principalmente, né, as questões do tipo certo, errado, né? No caso, ele tem o formatão dele. Tem que se acostumar para não tomar susto depois. Legal? E aí, peço, né, no caso aí, se você tá inscrito no canal, ative o sininho, lembrando que resolver questões é a nossa segunda fase, virá, né? Já está chegando à terceira fase aí no caso. Primeira fase foi a teoria, estamos, né, estendendo teoria com calma, não adianta correria, né? Não adianta querer pular etapas aí no caso, que você perde. Então, se você já está inscrito, está à disposição a teoria, né? Ativa o sininho para receber, né, as novidades, dê o like, joinha, compartilhe. Se você não está inscrito, a hora que terminar essa questãozinha, já se inscreva, você está no canal mesmo, né? Já se inscreva, ative o sininho, tem aí as nossas redes sociais para você mandar sugestões e tudo mais, tá? Então essa fase é resolução de questões, várias bancas, tá certo? E aí você vai se acostumando com esses casos lá, legal? Por enquanto, Ângelo Primo se despede, mas eu volto aí porque tem muitas questões para a gente resolver, legal? Até mais, um abraço, tchau aí!